Vamos começar nossa aula de Sociologia e nessa aula nós iremos abordar a temática falando sobre as transformações no mundo do trabalho. No módulo de vocês, da página 19, vocês irão encontrar esse ponto de partida. Possui 3 questões, onde vocês irão responder de forma argumentativa no caderno de vocês. Nós iremos entrar no tópico falando sobre trabalho e emprego no contexto da globalização. Nas aulas anteriores, observamos os impactos causados pela mecanização e pela organização dos processos produtivos nas relações de trabalho. Especificamente, vimos as transformações que ocorreram na Revolução Industrial até o advento do modelo toyotista de produção. Diante da análise do desenvolvimento histórico do capitalismo, podemos nos questionar acerca das transformações mais recentes no mundo do trabalho. Assim, o que existe de novo no capitalismo contemporâneo? Quais são os impactos da globalização nas relações produtivas? Como são estabelecidas as relações de trabalho na atualidade? A segunda metade do século XX ela foi marcada pelo colapso do sistema de acumulação fordista, que teria gerado uma crise de superprodução, seguido por um período de baixa lucratividade nos setores produtivos. Diante dessa crise, o capitalismo ele teve que se reinventar, ficando conhecido aí como reestruturação produtiva. Essa nova fase da reestruturação produtiva, ela tem uma característica bem singular. As principais são a questão da flexibilização dos processos de trabalho e dos padrões de consumo, além do surgimento de novos serviços financeiros, o aumento do emprego no setor de serviços e o advento das novas tecnologias da informação e a crise dos movimentos sindicais. Em suma, o processo de reestruturação produtiva tinha por intuito recompor a rentabilidade do capital ao reorganizar a produção por meio da chamada acumulação flexível. Foi nesse contexto que o modelo produtivo toyotista ela emergiu como alternativa ao esgotamento do modelo de produção em massa, que foi o Fordismo, que inclusive foi uma das características que aconteceu a crise de 1929. Todas essas mudanças já tiveram como pano de fundo a globalização econômica. Podemos dizer que a globalização significa o estreitamento das relações econômicas, culturais, sociais e políticas entre os países, a tal ponto que acontecimentos gerados em uma região do planeta podem impactar todo o país ou todo o mundo. Isso significa que no capitalismo globalizado existe uma interdependência econômica entre eles, conectado às esferas locais e global. Inclusive foi um dos conteúdos que a gente viu no início do segundo bimestre, antes de eu entrar de licença. Essa questão da globalização e essa questão da interdependência entre os blocos econômicos, acabando que, se acontecer uma crise em determinado país, pode ocasionar e gerar impacto em outros. O processo de globalização tem relação direta com o desenvolvimento de novas tecnologias da informação e comunicação. Estas não apenas propiciaram a integração entre diferentes partes do mundo, mas ainda estabeleceram novas formas de produção. Nas sociedades industriais, a incorporação da tecnologia na produção permitiu a substituição da força física dos trabalhadores. Por sua vez, no contexto das sociedades pós-industriais, as tecnologias da informação também substituíram, em parte, a atividade intelectual humana. Desse modo, a informação se tornou um recurso estratégico capaz de acirrar a competitividade econômica estabelecida entre empresas e países. Segundo o sociólogo espanhol Manuel Castells, ele afirmava que vivenciamos a era de informação gerada pelo advento de uma terceira revolução industrial. Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias de informática, telecomunicações e robótica modificou não apenas os modelos de produção industrial, mas também a organização das empresas, as relações de trabalho e até mesmo as políticas governamentais, além também das relações sociais entre as pessoas.
Com base na ideia do sociólogo espanhol, vocês irão fazer essa leitura sociológica e responder a questão abaixo de organiza as ideias. Uma das grandes transformações ocasionadas pela revolução informacional foi a internacionalização da produção. Em outras palavras, as novas tecnologias elas permitiram a organização em escala global da produção, de circulação e do consumo de bens e serviços. Com o desenvolvimento da atual rede integrada de computadores, as organizações transnacionais puderam gerenciar o processo de produção em diferentes regiões do mundo. Assim, não constitui um problema o fato de a matéria-prima, o capital, os trabalhadores e a estrutura administrativa de uma corporação transnacional estarem localizados cada qual em diferentes locais do globo. Isso porque esses mesmos elementos podem ser combinados e integrados por meio das tecnologias da informação, além de garantir o pleno funcionamento produtivo. Aí na página 22 vocês irão responder essa questão, irão fazer a leitura do texto, robotização, a substituição dos postos de trabalho, dado tudo sociológico e responder a questão a seguir. Então, na nova organização capitalista globalizada, as empresas globais ou transnacionais, elas passaram a planejar estrategicamente quais regiões ou países elas iriam operar, como maneira de garantir maior produtividade e lucro. Por consequência, os países periféricos criaram um mecanismo para incentivar a instalação dessas empresas em seus territórios. Entre esses mecanismos estão o investimento em infraestrutura de transporte e energia e o estabelecimento de políticas fiscais atraentes aos setores privados e a criação de leis que flexibilizam as relações de trabalho, reduzindo direitos e benefícios trabalhistas. Vocês também irão responder aqui a atividade sociológica, com base nas charges, e responder a questão abaixo. Dando continuidade. Então, a globalização econômica tem gerado um cenário de competitividade acirrada, em que as indústrias nacionais dificilmente conseguem enfrentar a concorrência das cooperações transnacionais. Aí, desse modo, a expansão dessas cooperações por meio da aquisição de empresas locais, ela acabou se tornando um fenômeno bastante comum em determinados países. Por outro lado, quando ocorre o fenômeno inverso, no qual a empresa transnacional se retira de um país, verifica-se uma grave desarticulação da coletividade de trabalho, causada pelo aumento do desemprego e pela drástica redução da circulação de capital. Mesmo com as mudanças nas relações de produção, o processo de globalização econômica eles mantiveram as desigualdades estruturais entre os países. Afinal, o capitalismo globalizado se estruturou por meio da integração hierarquizada entre as nações centrais e periféricas. Enquanto as primeiras detêm amplo acesso a bens e produtos resultantes da ciência e da tecnologia, as segundas elas estão submetidas à precariedade das condições de trabalho e escassez de bens de produção. Aí, encerrando a nossa aula. Fica a última questão aí para vocês responderem a leitura sociológica, faz a leitura do texto e responde a questão abaixo. Então, até as próximas aulas.